Olá, amigo aluno. Mais uma vez estamos aqui juntos. Eu, professor João Saraiva, e você que está aí se preparando aí para os seus estudos, em breve as provas finais. E a gente tem aí, hoje a aula 2 do nosso material do segundo ano, a aula 2 de filosofia, onde nós vamos falar um pouco sobre a filosofia no período clássico. Vamos lá? Bom, você começa aí em nossa apresentação vendo um pouco dessa imagem tão rica que diz respeito à escola de Atenas, pintura de Rafael Sanzio, que traz aí os grandes filósofos da Grécia Antiga e no destaque, bem ao centro, a figura de Platão e de Aristóteles. Ora, é importante que a gente fale um pouquinho desse período clássico, entendendo que esse período é um período que vai brotar personagens como Sócrates, como Platão, como Aristóteles e também a figura dos sofistas. Nesse período que nós vamos ter a Magna Grécia se deslocando, se tornando em Atenas o seu molde, o seu modelo, onde os aspectos e as noções acerca da cidadania e da democracia vão fazer diferença para o povo daquele momento, onde a cosmologia cede espaço agora para a antropologia, para a moral e para a política. A gente precisa entender como esses pensadores que eu mencionei ainda há pouco retrataram tudo isso em meio à filosofia. Bom, primeiramente, é importante que a gente lembre que, ao falar da filosofia grega, sobretudo antiga, a gente costuma mencionar muito a contribuição dos pré-socráticos. Mas, antes da gente entrar nos pensadores clássicos, na figura de Sócrates e seus discípulos, a gente não pode esquecer da contribuição dos sofistas. Falar dos sofistas é falar de Protágoras, é falar de Gorgias, nomes importantes pelo que eles deram de contribuição. Protágoras foi talvez um dos grandes oradores, teve debates enormes, grandiosos, relatados por Platão, frente a Sócrates. Dizia ele que o homem era a medida de todas as coisas. E Gorgias é aquele filósofo que não acreditava na possibilidade do homem atingir as verdades. O cético, aquele que dizia que tudo que existe era momentâneo. Bom, sabemos que as críticas desenvolvidas por Sócrates aos sofistas foram enormes. Segundo ele, os sofistas estavam mais preocupados em enganar do que em buscar conhecer a verdade. No entanto, ninguém pode esquecer que a importância dos sofistas é uma importância certa, já que eles nos levaram a entender, de alguma maneira, que o pensamento racional poderia levar o homem a desenvolver muitas e muitas outras ciências em um futuro próximo. Ora, a gente costuma dizer que a filosofia começa a se estruturar dentro desse período clássico mesmo com a figura de Sócrates. Um pensador polêmico, primeiramente pelo fato de nunca ter escrito nada. Dizia ele que escrever sobre alguma coisa era se comprometer com uma história. Mas foi com Sócrates que a filosofia nesse período clássico passa a se desenvolver. Sócrates é o marco. A gente divide a filosofia até em período pré-socrático e período clássico socrático, que é esse que nós estamos estudando agora. Apesar de Sócrates ser um personagem importante, ele é também um personagem igualmente polêmico. Ele se recusou a escrever alguma obra. Dizia ele que ao escrever você estava se comprometendo com a história. No entanto, ele nos deixa a importância dos diálogos. Os diálogos socráticos serviram de modelo, inclusive, para a filosofia de Platão, Xenofonte, Aristófanes, e outros. Inclusive, alguns desses chegaram a ridicularizar Sócrates por conta de suas ideias. Sócrates, ele investigava temas ligados ao homem,
Não há mais aquela preocupação cosmológica e sim antropológica em descobrir o que é a coragem, o que é a virtude, o que é a justiça. Sócrates se faz também importante ao desenvolver o método que acaba por receber o seu nome, o método socrático. Nele, ele desenvolve a ideia de ironia, de maiêutica, mostrando que o homem sempre carrega consigo algum saber, às vezes adormecido, precisando voltar, isso seria a maiêutica, e às vezes precisando ser sacudido para cair na real, já que o conhecimento que o homem carrega muitas vezes não é o conhecimento total. É um conhecimento até importante durante aquele momento, mas não é o conhecimento que vai ficar para sempre. Ele às vezes utilizava então da ironia. Platão foi o responsável por difundir o pensamento de seu mestre Sócrates. Ora, Platão, ele acaba por desenvolver a mesma metodologia de Sócrates através de diálogos, onde ele procurava ensinar a partir das vivências que os seus ouvintes possuíam. A influência de Sócrates ela é constante no pensamento platônico. Dentre as grandes ideias de Platão, a gente tem que mencionar a teoria do conhecimento. A sua teoria do conhecimento que falava primeiramente da teoria das ideias. Platão acreditava que o mundo ele estava dividido. Havia uma dualidade entre o mundo sensível e o mundo inteligível. O mundo sensível ele também chama de mundo aparente. O mundo que a gente muitas vezes pensa conhecer tudo pelas nossas vivências, mas que na verdade é um mundo aparente. O mundo inteligível seria o mundo racional, o mundo das ideias, onde tudo se apresenta como ele acreditava ser o verdadeiro. Na teoria política, Platão também acrescentou muitas ideias, dentre as quais acreditava que a democracia grega não estava dando muito resultado. Ele acreditava que a política deveria ser exercida por quem estivesse de fato preparado ou fosse preparado desde os primeiros anos de vida. Ele defendia que o poder estivesse nas mãos de reis filósofos. Ora, Aristóteles também foi um pensador de grande importância, discípulo de Platão, mas que recusou algumas das ideias colocadas por seu mestre. Aristóteles tem como um ponto principal a noção do conhecimento pelas causas. A ciência seria um conhecimento baseado em 4 causas: a causa material, a causa eficiente, a causa formal e a causa final, em que em sua obra ele detalha e em nosso material a gente procura explicar também em detalhes. Na doutrina aristotélica, Deus seria o primeiro motor, o ato puro, o ser necessário, que acabou originando tudo, mas que não precisou ser criado por ninguém. Afinal, tudo começa com ele. Dentro do pensamento aristotélico, ainda vamos encontrar muito a noção de felicidade, de mundo virtuoso. Segundo Aristóteles, o homem precisava se guiar pelas normas, prescrever as ações dos que viessem depois. Platão e Aristóteles tiveram muitas desavenças e Platão, de alguma maneira, não concorda com a ideia, de cidade utópica, assim como Aristóteles, que foi prevista pelo pensamento socrático. Bom, essas ideias elas costumam, nesse capítulo, ser melhor desenvolvidas dentro do contexto histórico, já que a gente no livro tem a oportunidade de detalhar para você que quer conhecer mais. O nosso intuito aqui é te colocar em uma situação de curiosidade, instigá-lo para, com esse material, procurar também conhecer um pouco mais. Se você gostou, aguarde as próximas aulas, onde a gente também vai fazer a apresentação dos demais capítulos do nosso material. Até breve.